Que tipo de consequência ou traumas uma criança ela sofre? Ei gente, tudo bem com vocês? Voltamos às nossas gravações com a psicóloga maravilhosa Tatiana Alves. No mês de maio, frisou sobre a conscientização do abuso sexual infantil. Um tema aí antigo e complexo, porém é extremamente necessário falar sobre esse tema para a sociedade em geral. E aí a Tatiana vai estar falando um pouco sobre esse tema. Como a psicologia ela explica o abuso sexual? Existe algo na ciência que fala sobre isso? A psicologia, na verdade, já é uma ciência, né? E a psicologia ela trabalha os comportamentos da criança e a parte cognitiva infantil. Então ela já é uma ciência que trabalha tudo isso, o comportamento e o cognitivo da criança e o aprendizado da criança. Sim, entendi. E que tipo de consequência ou traumas uma criança ela sofre? A criança que ela é abusada sexualmente, ela vai ter dificuldades de conviver em sociedade. Mas assim, de que forma a gente deve tratar e orientar as crianças sobre este assunto, sobre o abuso sexual infantil? Tanto os pais quanto a família em geral, avó, tio, tia, tem que ser bem claro com a criança, tem que orientar a criança da seguinte forma, ó. Só papai, só mamãe, às vezes a criança não mora com o pai e a mãe, mas mora com os avós, então tem que falar só vovô, quem é da família ali, falar só eu posso tocar aqui, ó, aqui não pode, tem que ser claro, o mais claro possível com a criança, mostrar a parte íntima dela e falar, ó, não pode deixar outra pessoa, só a gente, tá bom? E se alguém tentar tocar aí, ou qualquer parte aqui, mostra a parte feminina, masculina, ânus, tem que ser bem claro mesmo possível com elas e falar, se alguém tentar tocar, grita, chama alguém, não deixa. Sim. Tem que ser o mais claro possível. E a criança que ela sofre o abuso infantil, ela tem alguns comportamentos diferentes de uma criança normal? Sim, quando a criança ela sofre, ela passa por essa situação do abuso, ela vai apresentar alguns comportamentos inadequados. Nós chamamos na psicologia comportamental de comportamentos inadequados. Como, por exemplo, ela vai apresentar insônia, ela vai ter dificuldade de dormir, ela vai se tornar uma criança mais agressiva, ela pode também vir a fazer xixi na cama, ela vai se mostrar uma criança mais ansiosa, vai sofrer alteração na alimentação, no apetite, ela pode comer muito ou pode comer menos, vai ter também dificuldade de concentração na escola. As atividades escolares que ela não tinha dificuldade de fazer anteriormente, ela vai começar a ter essa dificuldade. Ela vai apresentar também um choro sem motivo, vai chorar por nada. Ela vai sofrer também fugas, vai querer fugir daquele ambiente onde ela está sofrendo, principalmente o agressor. Ela já não vai querer mais estar perto, naquele ambiente onde está o agressor. Então essas são as fugas que ela vai ter. Quando, por exemplo, suponhamos que ela está sendo abusada na casa do tio, ela não vai mais querer, ela vai querer fugir daquele lugar ali. Ela vai também apresentar comportamentos de autoflagelação, que é se cortar, comportamentos sexuais explícito e inapropriado para a idade dela. Como, por exemplo, ela pode demonstrar algum tipo de comportamento de masturbação, sendo que uma criança, às vezes, de 3 a 4 anos ou 5 anos, por exemplo, ela não tem um entendimento disso. A partir dos 8 anos de idade já vem, né? Um melhor entendimento sobre as partes íntimas, sobre o sexo, sobre a sexualidade, elas vão começar a ter essas curiosidades. Então, antes disso, se ela apresenta esses comportamentos sexuais explícitos, inapropriados para a idade dela, já é algo para se desconfiar. Certo. E qual a importância do psicólogo para essas crianças?
É importante porque o psicólogo que é experiente nessa área, ele vai conseguir analisar esses comportamentos inadequados da criança, ele vai conseguir identificar o ambiente através das técnicas que a gente, né, estuda e que a gente se experiencia, que a gente, né, se capacita para isso. Então, o profissional experiente nessa área, ele vai conseguir analisar e descobrir até mesmo se essa criança está realmente sendo abusada ou se está sendo só violência, se é só o abuso sexual ou se não é nenhum dos dois, se às vezes pode ser fantasia também da criança. Ele consegue identificar o profissional. Agora, voltando para a parte dos pais, de que forma eles devem buscar ajuda? Como eles podem buscar ajuda quando eles têm uma noção de que a criança ali está sofrendo o abuso infantil, o abuso sexual infantil? Então, antes mesmo dos pais, quando eles desconfiarem que tem algo estranho, antes mesmo dos pais procurarem a polícia, procurar registrar uma queixa, o importante é levar um profissional da psicologia, que ali o profissional ele já é capacitado para isso, ele já vai ter as experiências, ele já tem as técnicas que ele aplica ali em consultório com a criança, para ele identificar se é verdade, se a criança realmente está passando por essa situação de abuso, de violência, antes mesmo de fazer uma denúncia, porque muitas vezes já existiram casos também de crianças fantasiar. Não que ela não esteja passando por alguma dificuldade, certo? Porque se ela já está apresentando um comportamento inadequado voltado para isso, é porque tem alguma coisa errada. Entendi. Então é bom procurar primeiro um profissional. Nos dias de hoje, está sendo mais discutido sobre a questão de falar desse assunto dentro da escola ou não. Qual é a importância de falar sobre o abuso sexual dentro das salas de aula? Eu acho que é um assunto que ele tem que ser abordado, sim, na área acadêmica, independente da classe social, independente se é rede pública, se é privada. Tem que ser abordado sim na escola. Por quê? Porque a escola ela é um local, é um ambiente de produção de conhecimento. Certo. Então ali ele tem que produzir, tem que preparar o aluno, sim, explicar para ele dos perigos, explicar para eles com toda a delicadeza. É claro que tem que respeitar também a faixa etária, né, de cada criança, e os professores sabem, né, a melhor forma de conduzir isso aí, mas é um assunto que ele deve ser abordado sim dentro de sala de aula. Não por política, mas porque é um ambiente que gera o conhecimento, é um ambiente que produz conhecimento, mas para preparar essas pessoas a não se deixar cair na lábia de um adulto que às vezes pode se aproximar deles, entendeu? Eles têm que discutir sobre o assunto sim. Eu acho que é importante sim em sala de aula. Bacana. E para os abusadores, existe um tratamento ou é só a prisão e pronto? Não. Para os abusadores, existem também o tratamento, como a gente faz o tratamento com as crianças, a gente faz também o psicólogo com os abusadores. Só que ali a gente faz com técnicas psicodramáticas, psicanalíticas e comportamentais. Porque uma pessoa que se comporta inadequado assim com uma criança, com certeza existe algo lá na vida dele que ele sofreu também. Então ele também precisa de tratamento psicológico. Não é só a prisão. É claro que ele tem que ser preso porque ele tem sim que pagar na justiça o crime que ele cometeu, né? Ele tem que acontecer isso sim. Mas ali também tem uma equipe que trabalha com eles com essas partes técnicas da psicologia, que é psicodramática, psicanalítica e dentre outras. Certo. E para os pais ou responsáveis que estão aí nos acompanhando, qual é a mensagem que você deixa sobre esse tema da conscientização, da importância de conscientizar os seus filhos dentro de casa? Olha, para os pais, eu deixo uma dica muito importante. Eu sei que o mundo atual, a gente está a todo tempo muito corrido. A vida, o ambiente mudou muito daquela época dos nossos avós, onde as mães elas tinham mais tempo para ficar dentro de casa e ser uma profissional somente do lar.
mas hoje as necessidades são outras, as mulheres evoluíram, as mulheres conquistaram seu espaço profissional, então isso gera pouco tempo com a sua família. Sim. Então, a dica que eu deixo é: tenha tempo para o seu filho. Não muito deixe bom. De ter um tempo para escutar os seus filhos, um tempo para sentar com o seu filho e conversar com ele, assim como nós duas estamos conversando agora. Pergunta como foi o seu dia, o que ele fez de bom, e cada resposta, não só pergunta e vira e vai fazer outra coisa, pergunta e olha para ele. Sim. Mostra para aquela criança que o assunto que você está levando, que a sua preocupação com ele, que ele está te respondendo, você acha importante, que você está se interessando pela vida dele. Sim. Porque criança também ele tem sentimentos, ele é um ser humano como nós, ele é um ser humano movido de emoções, de sentimentos e de vontades. Então, quando você demonstra e realmente presta atenção nele, você pode estar ali evitando que a sua criança passe por esse tipo de problema na vida. Que lindo, gente! E essa mensagem que a Tatiana ela deixa aqui pra gente, que vocês se cuidem sempre, né? Cuidem dos seus, de quem você está aí dentro de casa. Essa importância de sempre ter esse olhar para a criança que está ali com você. E aí nós estamos encerrando mais um vídeo com a Tatiana. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha aí com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.